Podcast Inteligência Educacional e Sistemas de Ensino. Olá! Trabalharemos hoje com um tema muito importante ao direito constitucional, os direitos e garantias fundamentais. Mas, para começar o assunto, afinal, o que é o catálogo de direitos fundamentais? Ou seja, aonde estão inscritos os direitos e garantias fundamentais? Estariam os direitos fundamentais apenas no corpo do artigo 5º? Estariam os direitos fundamentais no nosso título 2, que vai do artigo 5º ao artigo 17? Ou os direitos e garantias fundamentais estariam espalhados em toda a Constituição e talvez além dela? A resposta começa lá em 69, quando direitos e garantias fundamentais eram inseridos lá no final da nossa Constituição. Em 88, esta tradição de colocar direitos fundamentais no corpo final da Constituição é alterada. Rompe-se uma tradição, portanto, e se passa a colocar direitos e garantias fundamentais no artigo 5º, logo após os princípios fundamentais do 1 ao 4. Mas, aparentemente, a pergunta não foi respondida. Mas, afinal, mesmo que se transponha do fim para o início, direitos fundamentais estão de forma exaustiva, taxativa, num único artigo ou num único título? A resposta é não. Por que direitos fundamentais não conseguem estar lançados tão somente num artigo ou no título 2, que vai do 5º ao 17, como vimos até há pouco? As razões são múltiplas. Ficaremos com 3 motivos fundamentais para justificar por que o catálogo de direitos é um catálogo sempre aberto. Direitos fundamentais são um conceito materialmente aberto. Qual a importância da expressão? Mostrar que não se trata de matéria exaustiva, apenas de cunho exemplificativo. Por quê? A primeira razão é a questão da historicidade, característica fundamental dos direitos e garantias fundamentais. O artigo 5º caput elenca que são direitos fundamentais, dentre outros, o direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Basta a afirmação: seria possível elencar, descrever tudo sobre vida? Seria possível descrever tudo sobre liberdade, igualdade, segurança e propriedade? Mais do que isso, direitos fundamentais são históricos, como dissemos, característica da historicidade. O que isso significa? Nada mais do que evolutividade. Direitos fundamentais evoluem, tentando alcançar juntamente com a sociedade. Leia-se, nós temos que tentar sempre com os direitos fundamentais reproduzir quanto necessário da vontade da sociedade. Vamos dar um exemplo? Em 88, nós garantimos lá no artigo 5º, inciso 12, o sigilo das comunicações da correspondência, telefônicas, de dados e todas as demais. Mas dentre tantas formas de comunicação asseguradas por invioláveis lá em 88, estão os dados. Dados caracteriza informática e telemática. 88, asseguramos o sigilo das comunicações por dados, matéria que só foi regulada em 1996. E a lei regulamentadora já traz a ideia de quebra de sigilo de informática e telemática. Notem, direitos fundamentais não são estanques, parados, imutáveis. Eles estão em constante evolução. O Estado está em constante reconhecimento de novos direitos fundamentais. Mais uma razão bastante exemplificativa. Agora, recentemente, em 2004, promulgamos a emenda número 45, a chamada reforma do Judiciário. Nesta emenda, introduzimos mais um inciso no artigo 5º, o 78. É a questão da prioridade de julgamento de processos, é a questão da celeridade processual. Ora, até então, isso não era visto como um direito fundamental, pelo menos não expressamente.
Hoje, o direito à celeridade processual, a um processo razoavelmente rápido, está esculpido como sendo um dos direitos fundamentais. Então, grave sempre, é importante. Direitos fundamentais são evolutivos, eles têm a característica da historicidade. É isso que determina um conceito materialmente aberto, não exaustivo, não taxativo, aberto, exemplificativo. Mas temos mais razões. Por sinal, já lançada no início da aula. Qual? Bastante simples. É uma questão puramente formal. Os direitos fundamentais não foram escritos num único artigo. Falamos sobre isso. Está no título 2, toda a elencação dos direitos fundamentais. O artigo 5º é o primeiro artigo do título 2, que vai até o artigo 17. Então, nós temos todos os direitos sociais dos trabalhadores, do 6º e 7º, direitos fundamentais. Nós temos todo o direito de nacionalidade, direitos fundamentais. E temos os direitos políticos, até o artigo 17, que dispõe sobre a criação e organização de partidos políticos. Toda esta miscelânea de direitos está no título 2, direitos e garantias fundamentais. Então, temos que ter sempre em mente, direitos fundamentais são históricos, evolutivos, um rol aberto. Direitos fundamentais não estão num artigo, estão num título, que vai do 5º ao 17. Mas há uma fundamental razão para dizer, direitos fundamentais, no direito brasileiro, estão num conceito aberto, sempre exemplificativo. Qual? Não. Qual não? Vamos reprisar, é mais importante talvez que todos os anteriores para uma prova de exame de ordem. Por quê? Porque é uma confissão da nossa Constituição. Ela se autodenomina, eu sou exemplificativa. Aonde? No próprio artigo 5º, no seu parágrafo 2º. Constituição Federal, artigo 5º, parágrafo 2º. Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Vamos finalizar o assunto. Pelo artigo 5º, parágrafo 2º, recém-visto, note-se que o artigo 5º expressamente disse: os direitos e garantias fundamentais previstos nesta Constituição, não está determinando que estão num artigo ou num título. Os direitos estão nesta toda Constituição. Mais do que isso, eles não estão apenas nesta Constituição. Esse parágrafo, o 2º, ele determina que existem outros direitos fundamentais, implícitos e decorrentes dos tratados internacionais que o Brasil faça parte. Supremo Tribunal Federal, informativo 196, Carta Rogatória 8.279, Relator Ministro Celso de Mello, 10 de agosto de 2000. Alínea A. Aprovação pelo Congresso Nacional, mediante decreto legislativo de tais convenções. Alínea B. Ratificação desses atos internacionais pelo chefe de Estado mediante depósito do respectivo instrumento. Alínea C. Promulgação de tais acordos ou tratados pelo Presidente da República mediante decreto em ordem a viabilizar a produção dos seguintes efeitos básicos, essenciais à sua vigência doméstica. 1. Publicação oficial do texto do tratado e 2. Executoriedade do ato de direito internacional público, que passa então, e somente então, a vincular e a obrigar no plano do direito positivo interno. Aqui está um dilema histórico do Brasil. Qual? O Brasil adotou a chamada corrente dualista. Isto não é uma unanimidade doutrinária, mas na visão do STF nós temos um chamado dualismo. O que é isso? Vamos recordar. É a existência de duas ordens jurídicas, uma internacional e uma brasileira, o direito interno. Significa que um tratado internacional, para valer no Brasil, para ter eficácia, ele tem que passar por um ciclo de transposição longo, cansativo, que envolve poder legislativo e poder executivo. Qual a consequência quando um tratado transpõe o direito internacional para o direito interno? Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal, o tratado ingressa a simples paridade de lei ordinária, portanto, sem força em relação ao direito interno.
que pode até, porventura, vir a desprezar o que prevê o tratado internacional, criando uma situação de incoerência. O tratado prevê um direito e o direito interno prevê outro direito, muitas vezes, insisto, controverso. Isso determinou longos e cansativos julgamentos do Supremo Tribunal Federal, até que, em um precedente do ano de 2000, o Supremo Tribunal, finalmente, entendeu modificar que tratado estaria à paridade da lei ordinária. Mas não qualquer tratado. A mudança de entendimento do STF fica tão somente relativa aos tratados do artigo 5º, parágrafo 2º, os tratados que trazem direitos fundamentais. Notem, todos os demais tratados internacionais permanecem à paridade da lei ordinária. Os de direitos humanos fundamentais passam a ter um status diferenciado. Qual? Em 2000, o STF, o relator ministro Sepúlveda Pertence, entendeu que tratados de direitos fundamentais passam a ter força supralegal. Leia-se, eles estarão num patamar superior à lei, mas sempre de forma inferior à própria Constituição. Então, insisto, os tratados de direitos humanos, eles continuam normas infraconstitucionais, todavia, acima da legislação interna, dando o status, a força necessária ao assunto, direitos fundamentais. Mas, muita atenção para o exame de ordem. Talvez a das problemáticas melhor resolvidas até agora numa emenda. Qual? Hoje, com o advento da emenda 45, a reforma da Previdência, temos um status radicalmente diverso aos direitos fundamentais, previstos em tratados. Quais? Colegas, se hoje um tratado de direitos humanos, pós-emenda 45, se hoje um tratado de direitos humanos for incorporado no direito interno, como se faz o processo das emendas constitucionais, os tratados de direitos humanos passam a ter status de Constituição, passam a ter força de emenda constitucional. Constituição Federal de 1988, artigo 5º, parágrafo 3º. Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional, em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais. Vamos falar um pouquinho, então, das chamadas cláusulas pétreas. As cláusulas pétreas que estão previstas no artigo 60, parágrafo 4º da Constituição, mas sempre ligando as cláusulas pétreas, que são várias, ao tema da nossa aula, direitos e garantias fundamentais, que é a previsão do inciso 4. A primeira atenção que todo candidato em exame de ordem tem que ter é que a leitura do artigo 60, parágrafo 4º é muito clara. Ela diz: não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir. E lá no finzinho, tendente a abolir direitos e garantias fundamentais. Notem a clareza da Constituição. O que não se pode é deliberar propostas de emendas tendentes a abolir. Não há uma permissão que se delibere e uma proibição ao ato de promulgar. Não, não se pode deliberar propostas de emendas inconstitucionais. Ora, se não se pode deliberar e o Congresso delibera, o simples fato de estarem votando a proposta de emenda, porque ela é tendente a abolir, este ato concreto da votação é inconstitucional. Se assim é, merece controle de constitucionalidade durante o processo legislativo. Como se faz esse controle durante o processo? Tentando parar a deliberação. Note, o objeto do controle não é a emenda, ela não existe, é apenas o fato de estarem deliberando o que é proibido. Esse controle, em se tratando do Congresso Nacional, ele far-se-á no Supremo Tribunal Federal, competência originária. Como? Através de mandado de segurança. E isso tem que ficar claro. Em se tratando de Congresso, é no Supremo, via mandado de segurança. Entendida a questão de deliberação e sua proibição, resta analisar ainda mais um ponto sobre cláusulas pétreas. A questão da expressão tendentes a abolir. Vamos recordar. Diz claramente o artigo 60, parágrafo 4º. A proposta de emenda não poderá ser tendente a abolir. Quando o Constituinte coloca tendente a abolir, ele quer significar, ele quer traduzir a ideia do núcleo essencial de um direito. Não se fala em modificar.
Por muito tempo, e ainda hoje se escreve, que cláusula pétrea é uma cláusula de imutabilidade absoluta. Isso é uma meia-verdade. Cláusulas pétreas podem ser modificadas, desde que a cláusula pétrea não seja modificada num sentido prejudicial, tendente a abolir, tendente a reduzir, tendente a diminuir o alcance do direito fundamental. Notem, a prova está que recentemente, com a emenda número 45, reforma do Judiciário, acrescentamos no artigo 5º mais um direito fundamental, visto há pouco, o direito à celeridade processual. Ora, emendar o artigo 5º é possível, o que não pode é reduzir os direitos já existentes, por isso a expressão tendente a abolir. Os sujeitos dos direitos e garantias fundamentais, ou seja, os destinatários. Quem possui direitos e garantias fundamentais? A primeira dúvida que muito se discutiu é se brasileiros e estrangeiros têm direitos fundamentais no Brasil. A resposta foi dada expressamente pelo artigo 5º caput, que diz: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade e vai embora. Note, é para brasileiros e estrangeiros residentes no país. Isso não pode determinar que se interprete de forma gramatical ou talvez estrita em demasia. Residir, morar. Residir, ânimo definitivo, já ouvi muito. Não, residir, pelo menos no contexto constitucional do artigo 5º, é simplesmente estar em território brasileiro. Quem está no Brasil, com muita simplicidade, é claro, tem direitos e garantias fundamentais previstos na nossa Constituição e nos tratados que o Brasil adota. Não pensar nessa hipótese, interpretar de forma restritiva, residir ao pé da letra, talvez civilmente falando, seria excluir qualquer estrangeiro em trânsito, em turismo no Brasil, de um direito fundamental como a vida, pelo fato dele simplesmente não residir. Residir, insiste-se, é estar, com muita simplicidade, é claro. Quem está no Brasil e em nosso território tem direitos fundamentais. E não esqueça também, território entra mar territorial, espaço aéreo, navios, aviões, tudo aquilo que o direito internacional compreende dentro de um Estado soberano. Todas as chamadas extraterritorialidades, não se limitando, portanto, ao espaço geográfico chamado mapa brasileiro. Muito mais além disso. O segundo ponto interessante no exame de ordem é discernir pessoas naturais e pessoas jurídicas. Para resolver o dilema, se pessoas naturais e pessoas jurídicas têm direitos fundamentais, basta percorrer alguns incisos do artigo 5º da Constituição. Vamos ver comigo? Alguns exemplos. O artigo 5º, inciso 2º, ele diz: ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude da lei. É o tão conhecido princípio de legalidade, que determina, como diz a redação, o fiel cumprimento à lei. Negar direitos fundamentais à pessoa jurídica, pelo fato de ser pessoa jurídica e não a pessoa natural, humana, com vida, seria dizer que a pessoa jurídica não deve cumprir a lei, ou que ela não pode exigir que, em razão a ela, cumpram a lei. Não dá. Pessoas jurídicas têm direito à legalidade. Mas notem outro exemplo. É o artigo 5º, inciso 22. É garantido o direito de propriedade. Não há nem como comentar. Negar direitos fundamentais à pessoa jurídica seria negar às pessoas jurídicas o direito à propriedade. Mas cuidado. Veja um outro exemplo. O artigo 5º, inciso 50. Ele diz: às presidiárias serão asseguradas condições para que possam permanecer com seus filhos durante o período da amamentação. É impossível estender à pessoa jurídica o direito de amamentação. Sendo assim, já temos um exemplo de um direito fundamental do artigo 5º que não se aplica à pessoa jurídica. Mas temos mais. Um último exemplo, para bem fixar, é o artigo 5º, 73, a tão reconhecida e famosa ação popular, um dos remédios do direito constitucional. Tamanha importância do Instituto, remédio constitucional. Diz a redação do inciso 73. Qualquer cidadão é parte legítima para propor a ação popular
que vise anular ato lesivo ao patrimônio público. E a redação segue. Mas notem que o núcleo essencial do nosso trabalho é a expressão do 73 bem no início. Qual? Qualquer cidadão é parte legítima. Não cidadãos não são parte legítima, portanto, a propor ação popular. E no Brasil, cidadão é o nacional que acresceu direitos políticos. É o eleitor, basicamente. E sabe-se que pessoa jurídica no Brasil não vota e nem pode ser votado. Consequência disso tudo é que a pessoa jurídica não pode propor a ação popular. Isso resume a matéria? Talvez não. Pense numa prova de exame de ordem. Note a seguinte afirmação: as pessoas jurídicas são assegurados todos os direitos e garantias fundamentais. Todos não. Alguns, porque realmente pela própria natureza da pessoa jurídica, nós não podemos estender tais direitos fundamentais. Para finalizar, um ponto ainda importante no Brasil. Será que pessoa jurídica faz jus à indenização por danos morais? Tudo depende. Danos morais, ainda de forma mais clássica, estão divididos em duas espécies, entre outras divisões que podem haver apenas no sentido da nossa matéria. Em danos morais objetivos e danos morais subjetivo. Basta uma expressão. Dano moral subjetivo é a dor, é o luto, é o pesar, é a tristeza, é o ódio, é o rancor. Dano moral subjetivo. Esse a pessoa natural possui. Agora, existe outra faceta de danos morais. Os danos morais objetivos. A imagem de uma pessoa frente à coletividade. Danos à imagem são danos morais objetivos. E pessoa jurídica, em que pese não sentir dor, luto, ódio, pesar, tem uma imagem a preservar. Resta então, danos morais se asseguram às pessoas jurídicas? Sim, desde que na sua acepção objetiva, a questão da imagem das pessoas jurídicas. Colegas, venham, vamos ter uma conversa bem pessoal. Exame de ordem não é um concurso público. Exame de ordem é uma prova que quer verificar um conhecimento mínimo para a pessoa poder advogar no Brasil. Então, não existem, na maioria dos exames de ordem, pega-ratão, o velho e conhecido pega-ratão. As questões são bastante objetivas, claras, concisas. Como eu disse, elas procuram verificar se você conhece ou não a matéria constitucional, o processo penal, etc. Por que eu estou dizendo isso? A leitura da Constituição é imprescindível. Na aula, eu pude discorrer sobre alguns pontos onde eu pude trazer o texto constitucional. E isso tem que te fazer, em cima desta leitura, ler muito mais. Leia a sua Constituição com muita atenção, bastante. Agora, alguns pontos têm que ser destacados. É necessário lembrar que a emenda 45 de 2004, a reforma no judiciário, é realmente a grande probabilidade de cobrança no próximo exame de ordem e nos que vão vir. Acrescentou o inciso 78 ao artigo 5º e acrescentou 2 parágrafos ao artigo 5º, o 3º e o 4º. Conheçam esses parágrafos e estudem a sua redação e o que eles querem significar. Além disso, é indispensável conhecer os incisos do artigo 5º, mas não é decorar o artigo 5º. O que se quer é que vocês compreendam quais são os direitos fundamentais, a legalidade, a livre locomoção, o habeas corpus, o habeas data. Conheçam quais são os direitos fundamentais. Não são poucas as questões de exame de ordem, Brasil afora, que simplesmente misturam alguns direitos fundamentais do artigo 5º e outros direitos também fundamentais, mas que não estão nos incisos do artigo 5º. É apenas a questão de identificar. E isso não se decora, a leitura constante faz isso. Além disso, cada dia mais, o nosso Supremo Tribunal Federal tem nos dado muitas determinações, por que não dizer? A jurisprudência do Supremo, ela tem nos indicado muitos caminhos, e isso acaba sendo uma verdade pré-estabelecida. Então não se pode fugir da jurisprudência do Supremo. No Brasil hoje, existe pelo menos uma grande obra, dentre tantas que eu poderia citar, que pode te auxiliar bastante em estudar exame de ordem com a parte doutrinária, com jurisprudência atualizada do Supremo. É a obra chamada Direito Constitucional. O autor é Alexandre de Moraes.
é da editora Atlas, um livro muito bom que está sendo indicado desde já para seu estudo. Complemente com o nosso material escrito. Ele tem bastante, ele tem muito, mas não fique só nisso, vá além. Prepare-se mais para quando chegar na prova, dizer assim, puxa, esse exame de ordem estava muito simples. Tenha um excelente curso.